nessa oportunidade ímpar de ouvir o Dr. Nubor Facuri, nessa oportunidade tão feliz de nós nos unirmos um pouco mais, né? É importante a gente se superar, mas é importante também a gente se unir, né? Estabelecer, como nós costumamos dizer, uma unidade de pensamento dentro da nossa área, dentro da nossa casa, dentro do movimento espírita, e estabelecer também uma unidade de sentimento. Então é importante esta união. Eu gostaria de ressaltar ainda a importância desse programa, que vocês sabem, por isso que vocês estão aqui. Os alunos, gente, estão exigindo cada vez mais. Cada vez mais. A cada ano que passa, a gente percebe diferença. Então, nós não podemos mais nos limitar a palestras superficiais, mas eles querem conteúdo, eles querem substância, e nós temos que fornecer o melhor de nós sempre. Daí a necessidade do expositor. O expositor tem obrigação de se superar, ele não pode parar, senão ele fica à margem diante da força evolutiva das gerações. Daí a importância de nós estarmos aqui, diante de uma palestra tão significativa. Eu lamento muito que seja uma minoria que realmente possa estar presente, mas mesmo assim já vale. Uma das propostas do nosso programa é nós superarmos as eventuais dúvidas. E no decorrer dos cursos, acontece muito, os expositores vêm falar comigo: olha, aconteceu essa dúvida, aconteceu aquela dúvida, o que eu acho ótimo. Vamos comentar juntos, porque a proposta é nós nos superarmos, estabelecermos uma unidade de pensamento. Então, duas coisas que, embora já tenham sido muito comentadas aqui, continua a dúvida, e os expositores ainda continuam, me parece, passando de forma não precisa. Uma delas, vocês vão até rir, é a questão do Espírito Verdade, né? Como é que é? 1, é 2, é 3, como é que é? E outra, aquela questão de que o Espírito é matéria. Existe um livro que chama-se O Primeiro Livro dos Espíritos, que é justamente uma edição em que nós temos o Livro dos Espíritos original, porque é o primeiro livro dos Espíritos, ainda em francês, com a tradução do lado. Existe uma introdução nesse livro de Canuto de Abreu, onde ele faz uma explanação de como Kardec recebeu a codificação, como que ele também decodificou tudo de forma lógica, como ele organizou de forma sistemática. E neste texto, Canuto de Abreu nos diz o seguinte: assistido pelo Espírito Verdade, é o Espírito Verdade, não da verdade, desde o começo até o fim de sua iluminada missão, e fiel ao ensinamento primitivo e particular dos Espíritos Reveladores, Allan Kardec é uma autoridade apostólica. Veja, assistido pelo Espírito Verdade. Eu vou fazer a pergunta a vocês, como diz o programa, vocês é que decidem. Sim, porque a conclusão deve partir de todos nós. Será que nós podemos dizer que Kardec foi diretamente assistido por Jesus? Logicamente, todos concordamos que Jesus é o Espírito da Verdade. Mas será que nós recebemos diretamente essa mensagem de Jesus? Tem os prepostos dele. Tem os prepostos dele. Para compreender bem esta questão de papéis, que constitui dificuldade essencial para o principiante, é necessário, a meu ver, estudar, antes de tudo, o texto da doutrina espírita, segundo os espíritos prepostos, ditado palavra por palavra quanto às respostas e aprovado palavra por palavra quanto às apostilas e explanações. E considerar o seguinte: ditado e aprovado por quem? Resposta: pelos espíritos reveladores, prepostos pela previdência à revelação e sob os auspícios do Espírito da Verdade. Então, gente, vejam, foi uma revelação recebida pelos Espíritos. Muito bem, o texto diz bem claro: pelos Espíritos Reveladores. Estes Espíritos Reveladores eram prepostos pela providência, eles foram postos anteriormente pela providência, ou seja, eram espíritos que já estavam imbuídos dessa temática do Espírito da Verdade, que já vivenciaram essa verdade em si mesmo e que tinham autoridade, portanto, de passá-la adiante.
sob os auspícios do Espírito da verdade, sob o augúrio do Espírito da verdade. Então, nós não podemos pretender que o Espírito da verdade seja só um grupo de espíritos, e nós não podemos dizer também que seja só Jesus, porque é Jesus, através da sua equipe, que estava de certa forma imbuída por essa temática, pela essência dos ensinamentos de Jesus e vivenciando em si mesmo. Então eu pergunto a vocês, nós podemos dizer que o Espírito verdade é Jesus e toda a equipe de espíritos que se manifestaram sob esse nome? Quem concorda, levanta a mão. A maioria concorda? Então, gente, vamos unificar o nosso pensamento e passar isso na sala de aula? Eu acho que você tá? tem que passar uma circular, viu? Porque a gente falou lá coisa... Posso passar uma circular? Nós já vimos isso exaustivamente, no entanto, continuam os erros em sala de aula. Vocês acham que lá na codificação, no Evangelho, está lá uma mensagem e logo embaixo, Espírito Verdade. Será que seria Jesus que passaria diretamente aquela mensagem? Nós não podemos conceber isso. Tem uma passagem em Obras Póstumas que Kardec recebe de novo através de pancadas, o Espírito que se chama Verdade. Isso. Esse Espírito fala para Kardec, olha, na linha tal e tal, você errou, tal, houve um erro. Mas será que Jesus ficaria 2, 3 vezes seguida batendo Não tem como. na parede? Não tem como. Chamar a atenção para falar na linha 30. É verdade. Seria muita pretensão. Sobre, né, é mensageiro de Jesus, mas não Lógico. diretamente de bater. Lógico. Não tem sentido. Não tem sentido. Como é que Jesus poderia se manifestar diretamente a nós, né? Isso é inconcebível. Daí a necessidade de atribuir também esse nome à equipe que se manifestou sob a sua égide. Tá claro então, gente? Espírito é matéria. Continuamos ouvindo isso em sala de aula. Vamos pegar aquela célebre pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta 82 do Livro dos Espíritos. Dr. Núbor pode até nos ajudar depois, Dr. Núbor, por gentileza, a deixar mais claro esse conceito. É certo dizer que os espíritos são imateriais? Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. Quando diz o espírito deve ser alguma coisa, significa que ele tem essência e que ele tem a parte material também. Imaterial não é o termo próprio. Por quê? Porque o espírito necessariamente, por mais evoluído que seja, ele necessariamente tem um envoltório material, não necessariamente um corpo. É uma matéria quintessenciada, é aqui que pega. É uma matéria quintessenciada para a qual não dispondes de analogia e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Quando diz, gente, é uma matéria quintessenciada, nós não podemos confundir com isso que espírito é matéria. Se nós dissermos isso em sala de aula, nós estamos nos valendo de argumentos materialistas. Espírito e matéria são de natureza diferente, qualidades diferentes, atributos diferentes. E não se trata de uma opinião pessoal, porque nós já fundamentamos isso aqui até cientificamente, e mesmo porque existe uma nota de rodapé de Herculano Pires explicando o que é essa matéria quintessenciada. Além da nota de rodapé, o próprio Kardec diz: dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo que conhecemos pelo nome de matéria. Então são imateriais porque a sua essência difere de tudo que conhecemos pelo nome de matéria. Está bem claro, Kardec foi bem claro, a sua essência é tudo que é oposto à matéria. A matéria, ela é repetitiva, o espírito evolui, a matéria, ela se transforma, o espírito transcende, e uma série de diferenças que existem. Então, a essência e a inteligência é imponderável. Nós não podemos querer submeter uma essência, reduzi-la, empobrecê-la e dizê-la que é matéria, gente. Nós estamos com argumentos materialistas. É perigoso nós falarmos isso em sala de aula. Seriam dois princípios. Pois é. Nota de rodapé de Herculano Pires. Os espíritos revestidos do perispírito são o objeto desta referência. Sem o perispírito, nada tem de material. Então está muito claro. Quando o texto refere-se à matéria quintessenciada, ele está referindo-se ao perispírito.
porque todo espírito, por mais puro que seja, necessariamente ele vai ter um envoltório fluídico, por mais sutil que seja. Certo, gente? Olha, vocês já devem estar, alguns de vocês, até cansados de ouvir a gente tocar nessa questão, mas é que continuam. Daí a importância, se nós formos olhar a realidade do espírito, tão somente com a realidade da ciência, tão somente com a realidade da física, nós vamos reduzir tudo à matéria. Daí a importância do lado filosófico, que nós temos que ter uma abertura para enxergar. A natureza corpuscular do espírito é um assunto cujo livro tem esse mesmo nome, escrito por Dr. Hernani Guimarães Andrade. É um assunto já discutido há mais de 40 anos, a natureza corpuscular do espírito. Não acho que devemos, assim, em 2 minutos, fechar a questão. Então, eu acho que nós devemos estudar veementemente esse assunto, porque, naturalmente, que não é essa matéria que nós conhecemos, uma matéria em outro estado, mas o nada não existe. O espírito é alguma coisa. Acredito eu que quando as pessoas dizem que o espírito é matéria, nós não devemos achar que é essa parede, como a natureza, ele está falando como a matéria como essa parede, porque essa matéria como a parede é uma coisa, é uma matéria muito... não é esse tipo de matéria, uma matéria em outro estado. Não seria essa matéria sólida que nós estamos falando. Eu acho que nós temos que discutir mais o assunto. Olha, já foi discutido exaustivamente esse assunto, e matéria, gente, seja qual for o grau de sutileza, é matéria. Ninguém está dizendo que o espírito é denso como a matéria, ninguém está dizendo que o espírito é denso como a parede, ninguém quis dizer isso absolutamente, mas matéria, por mais sutil que seja, continua sendo matéria. Então, quando nós dizemos que o espírito tem uma realidade material, é diferente de nós afirmarmos que o espírito é matéria. Nós não podemos colocar em pé de igualdade, é isso que eu quero dizer. Que tem matéria, é lógico que tem, isso é indubitável. Então, depende de como nós nos expressamos. É perigoso dizer dentro de uma casa espiritualista que espírito é matéria. É perigoso. Ainda mais alunos que estão aí abertos, receptivos, nós estamos formando as consciências deles. Então, é uma responsabilidade muito grande, gente, tá? Se vocês quiserem, nós voltamos a isso numa próxima oportunidade, tá? Eu só quis colocar o assunto de forma urgente, porque estava nos preocupando. Então, gente, vocês sabem que o Dr. Nubor Fakuri, ele é médico pela Faculdade de Medicina Triângulo Mineiro. Ele tem diploma de doutor em medicina pela Unicamp. Ele é professor livre docente em neurocirurgia também na Unicamp. Ele é professor adjunto na Unicamp. Ele é professor titular de neurocirurgia na Unicamp. Ele é fundador do Instituto do Cérebro. Esse instituto foi fundado em 1987. Publicou o livro Muito Além dos Neurônios e publicou agora recentemente, né, Dr. Nubor, neste ano inclusive, o texto A Ciência da Alma, de Mesmer a Kardec. E é esse tema justamente que ele vai desenvolver para nós hoje, A Ciência da Alma, de Mesmer a Kardec. Ele também publicou capítulos de alguns livros, por exemplo, O Homem Mediúnico, A Ciência e a Mediunidade, Operações Mentais, e ele desenvolveu aí várias aulas e palestras. Entre os temas abordados nós temos a conquista do corpo e da mente, doenças materiais e espirituais, inteligência emocional, interação cérebro-mente, neurofisiologia da mediunidade, neurologia dos fenômenos místicos, operações mentais, paradigmas espíritas na prática médica, reencarnação e os compromissos com a vida. Então, gente, Dr. Nubor Fakuri tem toda a autoridade para discorrer acerca de um assunto tão rico. Vamos envolvê-lo com todo o nosso amor, com toda a nossa vibração. Boa inspiração. Realmente eu quero agradecer de coração a oportunidade de estar falando aqui na Federação Espírita de São Paulo. Vou abordar um tema que me despertou interesse de escrever sobre o assunto, porque em determinada ocasião, fazendo uma palestra em Campinas, no meio espírita, num anfiteatro grande, eu tinha a impressão que tínhamos mais de 800 pessoas. Eu perguntei se algum dos espíritas ali presente tinha uma prova científica da existência da alma. Posso repetir aqui essas perguntas para vocês. Se alguém aqui tem uma prova científica da existência da alma. O espírita, então, a meu ver, anda estudando
mal a ciência espírita. Vocês já levaram 2 ou 3 puxões de orelha aqui, eu estou receoso de fazer de novo qualquer coisa que eles saiam aqui frustrados. Mas estou me dedicando a esses aspectos científicos do Espiritismo e escrevi esse texto de Mesmer a Kardec, que, a meu ver, é a trajetória científica do estudo da alma, e os cientistas de hoje devem a Kardec esse reconhecimento de que ele é o nosso maior cientista da alma. As provas todas estão nos textos que ele nos deixou. Uma outra coisa que me afeta, eu vou até que fazer um pouco de psicoterapia de grupo para dizer a vocês, estou falando no meio espírita e preciso ter essa liberdade. Me impressiona a dedicação ao estudo que os grupos espíritas hoje estão organizando e desenvolvendo. Eu tive a oportunidade, junto com a minha esposa, de ir há 15 dias atrás, numa reunião extraordinária, 3 dias em Águas de Lindóia, nos arrebentou todas as fibras do coração pelo ambiente de paz, pelo ambiente de harmonia. Realmente as pontes com a espiritualidade para esse nosso país aqui, podem ter certeza, Jesus, eu posso lhes garantir, quando a gente fala Deus é brasileiro, Jesus Cristo, eu gostaria de dizer que é mineiro, pelas várias coisas que a gente tem ouvido lá do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que aniversaria amanhã, e contando essas histórias do Chico, já vou lhe dizer uma já, depois de 3 dias de reunião, de estudos e de convivência, eu fiquei com aquele, nem diria o ego, o superego desse tamanho, de tanto que gostaram de uma palestra semelhante a esta que eu fiz, resgatando, aliás, um certo complexo meu como escritor, porque escrevi esse livro, A Ciência da Alma, e minha irmã disse para mim que entre os espíritas que ela distribuiu o livro, eles gostaram, mas tiveram que ler 3 vezes para entender, o que já está muito bom, não é? O Livro dos Espíritas, uma vez eu disse para o Jerônimo Mendonça que eu tinha lido O Nosso Lar 3 vezes, ele falou, olha, os livros de André Luiz eu já inteirei 57 vezes, eu acho que vocês lembram do Jerônimo Mendonça. Mas depois desse entusiasmo todo, nos 3 dias de reunião em Águas de Lindóia, uma senhora japonesa se aproxima de mim, da minha esposa, queria 2 minutos para conversar. Nessas alturas eu já estava ali na berlinda do congresso, entre outros conferencistas, então a gente mal tinha tempo de conversar com um ou com outro, autografando livros e tal, coisa muito humana, muito terrena. Ela então me diz um texto, eu vou passar isso a vocês, que me faz arrepender de tudo que nós estamos perdendo tempo com reuniões sem produzir aquela mudança interior, aquela reforma íntima que é o postulado número 1 da doutrina espírita. Será que não está adiantando nós nos tornarmos cientistas e letrados? Porque ela diz para mim, doutor Nubra, eu queria ouvir a sua opinião sobre uma situação que eu estou envolvida, com uma consulta marcada para ir a Belo Horizonte, passar uma semana numa clínica que faz regressões de vidas passadas. Texto típico do ambiente espírita. Mas o que foi que aconteceu? Por que você está precisando desse recurso? É que o meu esposo foi lá semana passada, porque nós estávamos com algum problema no casamento, somos espíritas, ele foi, passou uma semana lá, e quando ele voltou, ele disse, olha, com as vivências, as experiências que ele teve, ele chegou à conclusão que não gosta mais de mim, que não me ama mais e quer se separar. Pois é, eu acho que nós não estamos aprendendo a lição do amor, então não está adiantando nada falar sobre ciência. O Divaldo, uma vez eu sentado perto dele, na mesma mesa onde cada um de nós íamos falar, ele também me deu um puxãozinho de orelha e disse, ponha mais evangelho nas suas palestras.
Então eu resolvi de vez em quando contar essas coisinhas que ou ouvi ou li do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. É bom a gente não imaginar que eu estou idolatrando, porque como convivi com ele em Uberaba há algum tempo, qualquer referência pessoal a ele, ele sempre se dirige a Jesus, nosso mestre maior. E ele conta essa história num desses textos que fala sobre a sua vida. Teresinha de Jesus, Teresinha de Ávila, nascida na Espanha, numa época extremamente difícil ainda das cruzadas e da Inquisição, percorria lugarejos distantes de toda a Espanha, tentando fundar asilos, instituições para amparo a órfãos, a mulheres viúvas, que os maridos tinham se aventurado nas conquistas marítimas ou nas guerras das cruzadas. E nessa trajetória ela percorria a Espanha ou a pé, ou no lombo das mulas, às vezes até sozinha, e uma certa ocasião até atingir uma fazenda, onde iria pedir donativo a fazendeiros ricos, tinha que ter autorização do bispo para conseguir isso, para ela se locomover de um convento ao outro, e é surpreendida por uma tempestade que ameaçadoramente colocava sua vida em risco. Tentando apressar-se na viagem, ela tinha que atravessar um rio, e esse rio, de repente, com a chuva, acaba a surpreendendo. Os primeiros passos foram muito bem, de repente ela se vê levada pelas ondas, e lembra de Jesus: olha, agora é a sua vez de me ajudar. Num determinado momento, ela sente justamente os braços de Jesus e, pegando-a pela mão, a pôs num lugar seguro. E Jesus diz a ela: agora acho que você compreende como que eu auxilio os meus amados discípulos. Teresinha de Jesus responde: além de compreender, eu agora entendo por que são tão poucos. Nessa situação é que acredito que ilustra bem quando você quis dizer sobre os prepostos e a equipe que assessora Jesus nos ditados do Livro dos Espíritos, principalmente. Mas vamos ao nosso tema. Se eu dispuser um golinho d'água, que o ambiente aqui está um pouco seco, você podia abrir para mim? Então, o que eu estou pretendendo trazer a vocês, dentro desse texto, a ciência da alma. Como compreender essa conquista para que cada um de nós possa responder com convicção que a alma existe e conseguimos percebê-la. Então, a primeira fase da nossa exposição eu quero iniciar com os aspectos filosóficos. O conhecimento do mundo e do homem estava inicialmente centrado na filosofia. Ela é muito mais antiga do que a ciência. Nessa imagem de Rafael estão aí representados os grandes filósofos da escola grega, de Atenas. Os primeiros filósofos estavam muito mais interessados no mundo exterior. Para a nossa vida, frequentemente é assim, é muito mais complexo essa introspecção, essa análise interior. Esses filósofos imaginavam que o universo inteiro é preenchido por uma substância imaterial, um fluido que percorria todo o universo. E eles acreditavam também que os astros, dentro de determinadas conjunções, interferiam em todas as situações de vida, na saúde, nas doenças, nas pestes e nas pragas que afrontavam a nossa sobrevivência. Ao mesmo tempo, eles imaginavam que cada um de nós, no seu próprio organismo, tem um elemento imaterial que é a nossa alma, que faz esse organismo vivo funcionar. Para a maioria dos filósofos, então, a vida está ligada a uma entidade espiritual, com os textos que variam de um para o outro. Ainda nessa época, ao se referir
a constituição do universo, 400 anos antes de Jesus Cristo, Epêndocles propôs uma teoria que tem até hoje a sua repercussão, que toda a matéria existente do universo decorria das transformações de 4 elementos fundamentais: a terra, o ar, o fogo e a água. Isso era muito fácil de constatar quando você pega um pedaço de madeira, principalmente uma madeira verde, você toca fogo, percebe o barulho da água que está ali estralando, percebe a fumaça que se mistura com o ar, a cinza que depois se mistura com a terra e o fogo que de alguma maneira mostra a energia que estava ali concentrada. Então esta teoria dos 4 elementos perdurou durante séculos e séculos. Se nós observarmos agora na área médica, especialmente relacionando esse conhecimento filosófico com os primeiros passos de uma fase pré-científica, convém destacar uma figura exponencial que foi Hipócrates. Ele colocou alguns textos dentro da ciência médica que permanece até hoje. O maior destaque, de longe, é essa relação humana, essa filosofia humanística proposta por Hipócrates, que estabelece os primeiros conceitos éticos da relação entre o médico e o paciente. Mas ele desmistificou também determinados conceitos, como se acreditava que a epilepsia era uma doença mental provocada por espíritos malignos, e ele acabou ensinando que a epilepsia era uma doença do cérebro. E ele dizia que estava no cérebro a origem de todas as nossas sensações e de todos os nossos sentimentos. Acreditava na existência da alma, e os vários filósofos dessa época deslocaram a alma para várias regiões. Aristóteles imaginava que a alma, por ser responsável pela vitalidade do nosso organismo, estava localizada no coração, porque uma espada que atinge o coração nos faz perder imediatamente a vida. Então estaria ali a razão dos nossos processos vitais. Platão já dizia que a alma estava no cérebro, usava um argumento de um raciocínio empírico. É a parte mais alta, portanto mais perto do céu, facilita a ligação entre o céu e a nossa alma. Por isso ele imaginava que a alma estivesse localizada no cérebro. A seguir, alguns séculos depois, destaca-se um outro médico dessa fase pré-científica, ainda preso aos mesmos conhecimentos, aos mesmos princípios filosóficos que eu já enumerei, Galeno. Mas Galeno introduz alguns princípios fundamentais, publica mais de 40 tratados de medicina e passa a fazer uma observação experimental. Ao mesmo tempo que ele era médico da elite, porque era médico inclusive de Marco Aurélio, o imperador romano na época, ele nasceu 100 anos depois de Jesus Cristo, mais ou menos aí, e foi médico também dos gladiadores, onde seguramente naqueles ferimentos, naquelas lutas de uma carnificina, ele dispunha ali de um material de observação importante, através das feridas que essas lutas provocavam. Isso lhe permitia estudar os nervos, as artérias e as veias. Mas Galeno introduziu, não ele propriamente dito o pioneiro, mas ele introduziu uma sistemática de observação através da experiência ao observar o corpo de animais. Então ele abria o abdômen de um cachorro ou de um coelho, ligava o ureter e demonstrou que a urina chega à bexiga depois do sangue ser filtrado nos rins. Era uma observação extraordinária.
Ele fez uma experiência que deu errado, mas acabou isso nos seus textos e ficou perdurando como verdade durante 1200 anos. Ele enfiou um tubinho de bambu numa artéria para observar em que sentido caminhava o sangue. Ali o sangue coagulou dentro do tubinho. Ele continuou imaginando, como todos falavam na época, que o sangue nas artérias volta também pelo coração, assim como o sangue das veias volta para o coração. A ideia que Galeno introduziu mais original foram as teorias dos fluidos. Galeno introduziu 3 ideias sobre fluidos. Primeiro, vejam como predomina um raciocínio filosófico, um processo mais intuitivo do que de observação. Nós precisamos movimentar o nosso organismo e registrar as percepções do mundo exterior. É preciso então ter uma vitalidade. O ser vivo tem a vitalidade. Isso é mantida pelo fluido vital, ou pneuma vital, ou espírito vital. Para traduzir o texto mais correto de Galeno, ele chamava de pneuma vital. Pneuma ou espírito. Pneuma está mais relacionado ao ar. Se imaginava que essa vitalidade nossa vinha do ar. Esse pneuma vital, esse espírito vital, era localizado no coração, por causa daquela ideia dos antigos, principalmente de Aristóteles, que era o coração que mantinha a vida. E esse pneuma vital subia até o nosso cérebro. E ali no cérebro existiria uma rede de artérias. Ele tinha demonstrado muito isso no macaco, no porco e no coelho. Nós vamos ver uma das necrópsias, então, em animais reproduzidas mais de uma vez até a Idade Média. Então, dissecando o cérebro desses animais, se observa uma rede de artérias. É tão espantosa a circulação do sangue aí, que ele chamou de rede mirabilis. É uma rede miraculosa. Quando o princípio vital, quando o pneuma vital sobe do coração pelas artérias e pelas veias e atinge o nosso cérebro, ela circula nessa rede, nessa circulação, e aí sofre uma grande transformação. O pneuma vital do coração, ao atingir o cérebro, nessa rede vascular, ele se transforma num outro tipo de espírito ou de pneuma. Aqui no cérebro, ele precisa estar relacionado com os nossos movimentos. Então, é um tipo de pneuma natural. A própria natureza, ao contato com os estímulos externos, qualquer animal, qualquer planta que tem vitalidade, reage. Então, ali no nosso cérebro ocorreria essa transformação. E há um outro pneuma localizado no fígado que fabrica os elementos que circulam no nosso sangue através da transformação dos alimentos. Você come a sua comida, ele circula ali no estômago, no intestino, e o fígado provoca essa grande transformação para jogar esses elementos materiais para o nosso sangue para circular. Nessa base, então, desses 3 espíritos vitais, ou pneumas vitais, é que o nosso organismo é sustentado. Veja, é uma teoria inteligentíssima, explica a manutenção da vida, explica a necessidade da alimentação para nos fornecer essa energia, e explica a relação que o nosso cérebro agora vai ter ao perceber os estímulos que o meio exterior provoca ao reagir com o nosso organismo. Essa teoria dos pneumas prevaleceu até
até 1560, vocês já vão ver mais adiante o que provocou essa transformação. Hipócrates e Galeno admitiam a existência da alma e admitiam a interferência dos astros na nossa vida, nas nossas doenças, tanto é que as conjunções dos astros estavam muito relacionadas com as crises de determinadas doenças. Nós sabemos que a menstruação da mulher é um episódio crítico, é de tempos em tempos, muito próximo ao tempo lunar. Determinadas doenças que vêm, por exemplo, com as estações, as doenças sazonais, as gripes, por exemplo, no verão, ou determinados episódios da loucura, ocorrem mais especialmente em determinados momentos. Eles tinham observado isso, comparado com a posição dos astros, então era uma explicação muito lógica. Não acreditar na interferência dos astros naquela altura seria um absurdo, porque a matemática deles estavam mostrando diretamente esta relação dessas conjunções com as crises, os períodos das pestes, os períodos das colheitas, de uma boa colheita, de uma má colheita. Então isso passou como verdade durante muitos e muitos anos. Todas as vezes que se fazia uma necrópsia, inclusive se imaginava, abre-se o cadáver e se encontra alguma coisa diferente do que Galeno tinha ensinado, quem estava errado é o cadáver. De repente, há uma mudança gigantesca em todos os paradigmas para a humanidade com a vinda de Jesus Cristo. Em termos de ciência médica, até então foi um desastre, pela interpretação dos homens, é claro, porque passou-se a valorizar agora o espírito num extremo tal que as doenças passaram a ser tidas como: se nós estamos doentes é porque Deus quem quer e Ele quem nos vai fazer sarar, pelo poder que nós acreditamos dEle. E todo o conhecimento médico então ficou centralizado no ambiente dos conventos, dos monastérios, nesse ambiente eclesiástico. Aqui está, por exemplo, uma tela que mostra São Benedito percorrendo junto com seus discípulos alguns ambientes de acomodação de doentes, em que ele inclusive propunha: para que o médico? Se é Deus que nos cura, é Deus que nos dá a doença, é Deus quem nos vai curar. Então a medicina praticamente foi aniquilada em termos de conhecimento, impedida de progredir do ponto de vista científico, porque tudo deveria ser resolvido com a nossa fé. E a fisiologia humana, que Galeno tinha introduzido esses primeiros passos de interpretação, acabou de ser banida de qualquer possibilidade de investigação. O conceito da Santíssima Trindade, dos mistérios que a Igreja começa a exigir que se constasse dos textos dos livros científicos da época, começa a predominar. Qualquer outro texto científico que fosse proposto tinha que, de alguma maneira, forçosamente se adaptar a estas regras. O que era o mundo sensível da Terra, que atingia os nossos sentidos. Mas todos os dons e toda a aptidão mental ou espiritual vinha aí de Deus ou dos seus prepostos, do Espírito Santo, dos anjos e etc. E a alma continuava existindo no nosso corpo, agora sediada dentro dos ventrículos, que são cavidades cheias de líquido, o que era muito próprio para quem, numa liturgia religiosa, usava o vinho com o símbolo do Espírito de Deus, que o sacerdote ali deglutia. Então, dentro do cérebro tem uma cavidade ótima, de um líquido cristalino, seria um vinho muito delicioso para a localização do espírito. O raciocínio, então, é de aparente segurança para ser aceita. Então, eu já tinha lhes dito que as necrópsias feitas depois de Galeno até 1560 era feito numa metodologia
que persistiu até muito recentemente. O catedrático, no ambiente do monastério, assentado numa cadeira especial, daí o nome de cátedra, ele ia lendo os livros dos textos de Galeno, os seus assistentes iam dissecando o cadáver. Mas que cadáver? Tinha que ter autorização expressa do Papa. E esse cadáver não poderia ser de um cristão, porque afinal de contas a igreja na época propunha que os nossos corpos precisavam estar íntegros, porque num determinado momento, na volta de Jesus Cristo, os corpos iriam ressuscitar os corpos e nós não poderíamos mutilá-los. Então não se tocava no corpo para estudar o organismo humano, mas nós tínhamos um corpo que esse podia usar à vontade, dos hereges, dos árabes, dos muçulmanos, dos não cristãos, dos pagãos, daqueles que não foram batizados e dos criminosos. Então aí havia a autorização expressa do Papa e o cadáver podia ser dissecado. E como lhes disse, olha, Galeno disse que tinha um filtro no rim que filtrava o sangue para sair de lá a urina. O médico dissecava e não encontrava, ele dizia nos textos que ele escrevia, esse cadáver evoluiu, já não tem mais aquele filtro que Galeno tinha descrito. Ou o inverso, esse cadáver foi de um homem que não alcançou o estágio de evolução que nós estamos. Era o cadáver que estava errado e não Galeno. Daí aquela frase que durou milênios, o mestre disse, magistra dix, isso está escrito por Galeno, não é nem conveniente que algum médico se aventure a desmentir, a não aceitar. Então você não entendeu a teoria dos fluidos ou dos humores. Hipócrates e Galeno falavam que o nosso organismo, na sua fisiologia, nós temos 4 humores, o fleugma, a bile amarela, a bile negra e o nosso sangue. Então até hoje a gente vê essas pessoas nervosas, vermelhas, e entre os médicos e o leigo a gente diz, ele é violento, ele é sanguíneo, ele fica vermelho na hora de brigar. O outro é rancoroso, fica aquela palidez amarelada, o fígado apertando de ódio. Até hoje a gente mantém esses conceitos de Galeno. Se a gente fosse discorrer sobre isso, vocês vão ver que tem ainda resquício dessas teorias. O espírito permanecia lá dentro dos ventrículos. Olha que curioso, uma imagem de um livro publicado em 1537, autorização expressa do Papa para dissecar, dissecações do corpo humano, e ali os ventrículos. Convém dizer, esta imagem parece bonita como um trabalho de arte, mas a localização dos ventrículos, do que é descrito ali para o crânio, está totalmente errada. Mas nós sabemos que é a espiritualidade que estabelece essas regras. Quando que nós vamos amadurecendo e podemos ter uma informação nova? 1560, um jovem de 29 anos termina seu curso de medicina em Bruxelas, numa época em que era Antuérpia, a Bélgica nem existia como país independente. Ele muda para Paris e vai ser professor de anatomia nesta idade, 29 anos, André Vesalius. Diz a história que ele corrompia o coveiro para conseguir exemplares de corpo humano para dissecar. Ele introduz uma nova técnica de dissecar o corpo humano, desenha aquilo muito bem, como vocês estão vendo aqui, músculos e tendões. As suas imagens, se a gente comparar com os livros da Idade Média, são demonstrativas da evolução. Aqui está o livro dele, a fábrica do corpo humano, o desenho do sistema nervoso. Olha a publicação, 1543. Me perdoe quando eu falar sem olhar o slide e errar a data. Mas esta é a imagem descrita no seu livro,
esta é uma imagem do sistema nervoso de livros da Idade Média. Ali a outra. Aqui está mais para uma perereca, para uma ranzinha, do que para um ser humano. Vocês vão de imaginar como que o médico, em todos os 1000 anos da Idade Média, teria estudado o sistema nervoso daquele jeito. E, de repente, Galeno começa a mostrar isto. Mas há um outro detalhe, olha a figura do músculo e veias do livro de André Vesalius. Vesalius começa então a provocar atrito na Faculdade de Medicina em Paris, porque ele disse publicamente que Galeno estava errado, não existia aquele filtro no rim, não existia um septo separando o sangue das artérias e das veias no coração, como tinha dito Galeno, e não existia a tal rede mirabilis. E ele garantia isso porque Galeno dissecou apenas animais, como o coelho, o cachorro, o macaco, e nunca teria feito esse trabalho de dissecação anatômica no corpo humano. Aí começam outros discípulos dele e outras escolas a dissecar o corpo humano, observar que Vesalius estava correto. Mas, além de se interessar pela anatomia, André Vesalius começa a dizer, olha, esta imagem aqui do músculo, ele tem um certo movimento, ele faz um gesto. Ele quer dizer então que quem faz o nosso movimento é o músculo. Começa então um outro desvio da ciência. Os primeiros passos para mostrar que não precisamos da alma, nem dos fluidos, nem dos pneumas para movimentar o nosso organismo. 8 anos de trabalho na Universidade de Paris, ele foi obrigado a fugir da universidade, foi expulso da universidade, foi para a Bélgica. Ele foi convidado depois para trabalhar na corte do rei Carlos V da Espanha. Depois foi substituído por Filipe II, ele foi o médico da corte, e numa das viagens que fizeram a Jerusalém, ele foi conhecer os lugares santos, e na volta desapareceu. Nós conhecemos casos de desaparecimento de pessoas, eu não sei se André Vesalius, por essas teorias que ele andava falando, desapareceu por alguma razão não física, não é? Ou deve ser metafísica, mas ele desapareceu, não se sabe o destino dele, mas provocou uma grande revolução. O título do livro dele é muito curioso, ele pôs A Fábrica do Corpo Humano. Por quê? Porque na ocasião a ciência começa a dar os seus primeiros passos para sair daquela fase pré-científica e conhecer os pré-requisitos daquilo que hoje nós podemos chamar de conhecimento científico. Outra pergunta que eu já fiz no meio espírita: o conhecimento espírita preenche as regras hoje aceitas na humanidade como ciência? E a parapsicologia preenche? Gostaria de rapidamente responder. Toda a doutrina espírita é uma ciência que preenche por inteiro os pré-requisitos do conceito ciência. A parapsicologia não. E vive no meio espírita escolhendo os termos da parapsicologia que são muito piores do que os que Allan Kardec divulgou. Mas espírita é assim mesmo, não é? Tem essas dificuldades às vezes de expressão. Aqui está um outro grande gênio que fez essa mudança. Galileu Galilei. Dizem que ele subia na Torre de Pisa, soltava ali algumas bolinhas para medir a velocidade. Entre nós que estudamos ciências, a gente costuma dizer, ele não teria coragem de ir fazer isso ao ar livre, não é? Por várias razões. Vocês vão entender já já por quê. Ele fazia dentro da casa dele, nessa escada que está aí, mandava encerar bastante o corrimão da escada, punha os seus alunos ali, com um pêndulo
No pêndulo, ele media o tempo de queda daquela bolinha, dos objetos. Então, ele introduz 2 conceitos fundamentais. Ele media a velocidade de queda dos corpos, ele introduziu um outro sistema de medida com o pêndulo que permitia medir fragmentos do tempo. Até então, o tempo podia ser contado em meses, em dias e em horas. Com o pêndulo, ele pôde contar os minutos. Olha a revolução que faz um pêndulo, um instrumento novo, como um dia que nós tivemos uma radiografia da alma, vai provocar uma mudança extraordinária. Ele pôs o pêndulo, e um dos princípios de Galileu é: tudo que existe na natureza pode ser medido. Tudo que não puder ser medido deve se transformar em coisas que devem ser medidas. Então ele introduzia medir tudo, analisar tudo pelos instrumentos matemáticos. Na ocasião, um dos médicos, acompanhando essa história, introduziu a balança. Um princípio muito simples: põe o indivíduo na balança, dá comida, dá água e vê o que acontece com o peso. Depois ele faz xixi, você mede o que saiu, mede os excrementos e vê o que sobrou é a comida que ele absorveu. O raciocínio começa a ficar mais fácil. Põe um termômetro debaixo do braço dele, mede a temperatura, esquenta, esfria o ambiente. A área médica começou a aproveitar estas ideias. E de repente, André Vesalius, então eu vou entender que o nosso corpo pode ser visto como uma máquina. É como um relógio de molas que estava na época. Assombrou a humanidade um relógio de molas. De onde vem essa energia? Eu torço uma molinha e ele faz rodar o tempo? Foi muito mais significativa a invenção do relógio de mola do que a internet. E se eu puder movimentar, por exemplo, com a água que sobe e desce, nos castelos faziam aquelas rodinhas com o cavalinho, e as princesas adoravam aquele sobe e desce, e tocando uma musiquinha monótona, mas a água transmitia de alguma maneira impulsos que o cavalinho então circulava. Todo o meio científico e o leigo começou a perceber: existe uma energia por aí que eu mesmo posso fazer circular. E o meio científico aproveitou essa ideia. E se o nosso corpo for uma máquina, eu posso desmontá-la. E Galileu aproveitou uma invenção de um físico inglês, Robert Hooke, o microscópio, e ele juntou 2 lentes, o próprio Galileu, e descreveu: fiquei espantado ao observar com o microscópio a beleza dos movimentos de um piolho. Ele viu pela primeira vez uma sarna e um piolho no microscópio. O primeiro grande estudo feito pelo microscópio na área da medicina foi uma epidemia de sarna na Europa, e um médico italiano estudou com profundidade. O microscópio então revelou um outro cenário. Os árabes, que tinham grande progresso na medicina, eles diziam: o nosso cérebro, o nosso fígado, o pâncreas e o baço, você corta aquela carne, é diferente da carne do músculo, né? Todo mundo corta um animal, ou corta lá a picanha, o filé mignon, o alcatra, aquilo é uma carne. E o fígado, o cérebro, o pâncreas, o que é aquilo? Os árabes chamavam de parênquima. Parênquima, até hoje a gente usa essa expressão, mas o microscópio permitiu cortar e olhar no parênquima, é cheio de casinha não, gavetas, caixinha, e de repente o Robert Hooke cortou um fragmento de uma cortiça, uma casquinha de árvore, e disse: isso são células, e pôs o nome de células. Todo o nosso corpo é feito de células, e se eu aprender como funciona a célula, é como do moinho. Como é que funciona o moinho? Eu desmonto ele e fico sabendo peça por peça. E ao observar essa ideia de que o corpo pode ser uma máquina, um médico inglês, William Harvey, abriu o tórax de um cachorro e estudou o coração e descobriu
Galeno dizia que as artérias e as veias são percorridas por sangue, numa época em que se acreditava que as artérias eram percorridas por ar. Então ele já fez uma grande mudança. Mas ele não soube interpretar a circulação do sangue, porque ele estava preso à circulação do pneuma vital, conforme a teoria dos pneumas, dos espíritos que ele dizia. Mas William Harvey conseguiu mostrar: o sangue é impulsionado pelo músculo do coração, circula pelas artérias e volta pelas veias, depois vai no pulmão e volta. Já tinha sido descrito a pequena circulação por um aluno do Vesalius, mas ele não soube completar. William Harvey completou tudo. Ele só não sabia como que as artérias e as veias estão ligadas. Ele ainda não tinha microscópio. Só depois de alguns anos o Malpighi usou o microscópio e descobriu os capilares. Aí juntou artérias, capilares, veias e volta para o coração. E levou ao rei Charles da Inglaterra para mostrar: não existe o pneuma, não existe o espírito vital, não é a teoria de Galeno a justificativa para a circulação, é o próprio coração, é o músculo que contrai e que bomba todo esse sangue que circula o nosso corpo. Na Inglaterra, onde o protestantismo já começava a aparecer, era possível falar essa verdade. Mas ainda na França, nesta mesma época, volto ao anterior, entre 1596 e 1650, René Descartes começa a elaborar um dos maiores conceitos filosóficos e científicos da humanidade. Ele propõe uma separação entre o corpo e a alma, entre as coisas materiais que se estende por todo o nosso universo, que ele deu o nome de resistência, a coisa extensa. Mas tudo aquilo que está dentro de mim, que me faz pensar, as minhas paixões, o meu intelecto. Ele publicou um livro sobre as paixões, descreveu 40 tipos de paixões. Essa parte intelectual do meu pensamento, essa eu não posso negar. Eu posso duvidar de tudo, posso querer comprovar tudo, se é verdade ou não. A única coisa que eu não posso duvidar é que se eu penso, logo existo. Do meu pensamento eu não posso duvidar. Então ele chamou isso de res cogitans, aquilo que eu cogito dentro, que eu penso dentro de mim. Ele estabeleceu então a ideia de que o homem também é uma máquina, o seu organismo é uma máquina que eu posso dissecar. Ele se impressionou com os trabalhos do William Harvey, que mostrava o coração bombando, e do Vesalius, que dissecava músculo, mostrando, é o músculo que mexe os nossos membros. A igreja também se alvoroçava, e o espírito, e o nosso livre-arbítrio, não é o espírito que me permite decidir movimentar o meu braço? E os cientistas estavam seguindo uma trajetória oposta. René Descartes dizia que, olha, alguma coisa como o fogo que pega ali no meu pé, sobe pelos nervos e é o meu cérebro que vai sentir. Mas nunca René Descartes disse que não existia alma. Ele cometeu uma impropriedade, dizia que a alma está localizada na pineal, circulando, depois de entrar pelos nossos olhos, toda a realidade circula na rede Mirabilis de Galeno e se localiza na pineal. Ele devia ter lido os livros de Vesalius, que foi publicado cerca de 10 anos antes. Vesalius já tinha mostrado, não existe a rede Mirabilis, e René Descartes não tinha ainda essa informação. Hoje, com a internet, acontece lá, a gente sabe online, como se diz. Mas, ao publicar esse livro sobre o homem, a natureza do organismo humano, René Descartes teve um cuidado especial. Ele já tinha sido obrigado a sair de Paris, se refugiar numa fazenda na Holanda, depois foi ser professor de uma
rainha na Suécia, uma imperatriz na Suécia, acabou falecendo com pneumonia, que ela exigia que ele desse aula às 4 da madrugada. Na Suécia, naquele clima, ele acabou não suportando e veio a falecer de pneumonia. E esse livro sobre o corpo humano, com esses princípios, ele pediu ao editor que publicasse 12 anos depois da morte dele, porque ele tinha medo de acontecer com ele aquilo que tinha acontecido com Galileu Galileu. Amigo do Papa Urbano V, foi chamado ao palácio e o Papa pergunta a Galileu: não posso imaginar a Terra rodando e circulando em torno do Sol. Isso provocaria uma ventania muito grande, a sua teoria está errada. Era assim que o Papa rebatia as propostas de Galileu, que estava defendendo os primeiros princípios de Laplace, Copérnico, quando propôs a teoria heliocêntrica. Mas neste mesmo período, olha como reencarnaram todo mundo junto para fazer a mudança. E está aqui um religioso também, não é? Giordano Bruno. Nessa mesma época, ele dizia que o universo inteiro é formado de uma substância única. Hoje nós diríamos fluido cósmico universal, não é? Dizia que era formado de uma substância única. O que isso fazia desmoronar? Os filósofos gregos tinham dito que o material existente no universo vinham de 4 elementos fundamentais: a terra, o ar, o fogo e a água. Mas lá adiante, as estrelas, essa estava nas mãos de Deus, era algum material divino. Isso tudo era muito adequado para a igreja, para as propostas do paraíso, Adão e Eva, que eles propunham aqui entre nós. De repente, Giordano Bruno, com essas ideias de, primeiro, aceitar a reencarnação e admitir que havia uma substância única, portanto, o corpo dos animais, o corpo do homem cristão, o corpo do herege, o universo todo feito de uma única substância, isso não pareceu adequado para a igreja. Em 1600 ele foi queimado pela fogueira da Inquisição, mas provocou uma revolução extraordinária. Um outro cientista da época, um século depois, na Itália, já começa a haver uma observação e interpretação mais adequada daquilo que se achava no corpo humano quando era aberto e dissecado. Aqui então temos um gênio que foi Morgani, que criou essa mesa de necrópsia, chama-se mesa de Morgani, na Universidade de Pádua, na Itália. Ele teve o cuidado de fazer um desvio de um rio que entra dentro da universidade. Ele fez passar por baixo da sala de necrópsia dele. Punha um discípulo do lado de fora e esse funcionário dele do lado de fora avisava. Quando alguém da igreja passava, circulando, inspecionando, alguém está mexendo em corpo humano aí, ele erguia a tampa da mesa de Morgani, da mesa de necrópsia, julgava o cadáver, caía ali no riachinho para ir para o mar, para ele não ser preso. Ele exigia que os seus discípulos vai lá na enfermaria, colhe a história clínica. O primeiro médico, então, que sistematiza a colheita da informação, da anamnese, da história. Ele reuniu um volume de necrópsia extraordinária, para mais de 2.000 casos. Mas ele só teve coragem, me perdoe ele aí se está nos ouvindo, só com 76 anos de idade. Que daqui também, se me queimarem, não tem importância mais, não é? Então ele publicou esse tratado que vocês estão vendo comigo, olha, do Johannes Battista Morgani. A sede e a causa das doenças. Olha que título extraordinário. E introduziu para nós a anatomia patológica. Aí então ficou mais claro. E alguns médicos cientistas da época diziam: a gente pesa o corpo e não percebe o peso da alma. A gente abre o corpo com bisturi
e a alma não está presente. E algumas publicações foram feitas, então, para explicar o funcionamento do corpo humano sem a necessidade da alma. Eram publicadas em Amsterdã, com muita frequência, com nomes, ou anônimo, ou com nomes fictícios, para este irmão nosso aí não ser condenado. Mas se traduzia uma visão materialista, agora mecanicista. O vitalismo já começa a sair de campo, que o vitalismo implicava num elemento imaterial, traduzindo uma alma para justificar a nossa vitalidade. Olha os passos que a ciência então foi quase que empurrada pela própria igreja, exigindo que se admitisse à força uma teoria que não cabia nos princípios da revelação, da observação direta. O clínico examinava, o patologista constatava. E mais recentemente, na França, Claude Bernard reintroduz a experimentação. Aí então esse grande cientista estabeleceu todos os postulados que hoje os experimentos na área médica com animal ou com seres humanos, na sua excepcionalidade, permite fazer. Isso se reinaugura com Claude Bernard. Agora a sistemática da observação é mais técnica. Começam a aparecer microscópios mais potentes. Os primeiros trabalhos de Malpighi, que ele descobriu lóbulos no rim, os alvéolos no pulmão, os capilares entre a artéria e a veia, tudo são descobertas de Malpighi. Os contemporâneos dele, na área médica, ligados a Galeno, diziam que era falha técnica, a lente dele está embaçada, está suja, isso não existe coisa nenhuma. Olha a dificuldade de impor um princípio novo. Nós espíritas não temos do que queixar, não é? Eles tiveram essa mesma dificuldade na área material. Então, a sistemática de observação vai melhorando, e olha, a partir de 1758, um trabalho lindíssimo de Franz Gall sobre a anatomia do cérebro. Esse foi também um gênio da área médica, que introduz uma coisa muito curiosa que tem repercussão até hoje. Palpando o crânio das pessoas, ele imaginava poder observar aptidões, dons. Nós temos até hoje irmãos nossos que chegam e dizem para os amigos, especialmente sofredores no centro espírita, só de olhar eles dizem, se você é médium, vem aí desenvolver. Então a gente tem essa conduta ainda de olhar o exterior e já achar que pode dar alguma interpretação de aptidão. Então isso ficou conhecido como uma nova ciência, ou melhor, ciência na época, hoje a gente chama de pseudociência. O julgamento das pessoas pela aparência. Então no crânio, Gall achava que por aqui eu posso achar benevolência, veneração, firmeza, esperança, imaginação, amabilidade. Eu acho que hoje eu poria mediunidade, não é? Então, já que a gente quer achar por aqui, palpando. Algum tempo depois, um contemporâneo, alguns anos depois, um espírita, Lombroso, imaginou na fisionomia, ele foi um dos fisionomistas. Pela fisionomia, a criança já pode se perceber aquela tendência a comportamento criminoso, e publicou um livro, O Homem Delinquente, falando sobre os aspectos fisionômicos. Ele nasceu na Itália, conviveu dentro de um povo, vocês estão vendo pela novela como tem gente bonita na Itália. Agora, se ele vier aqui no Brasil nessa mistura toda, ele ia enlouquecer na interpretação de olhar no rosto, não fui com a cara desse fulano, ele deve ser alguma coisa, mas é uma observação apenas, não estou fazendo como crítica, é para nós mesmos, cuidado com o julgamento pelas aparências. É essa lição que eu quero registrar, para nós aprendermos um pouco mais de cautela nessas interpretações. Mas Gall introduziu um conceito,
pequenas áreas do crânio teria alguma relação com propriedades. Não, na verdade é lá dentro do cérebro. E esse francês, Pierre Paul Broca, descobriu uma área no cérebro relacionada com a fala. Bom, aí sim trouxe uma grande mudança para o conhecimento de como que o cérebro funciona. Nós temos um determinado segmento do cérebro que organiza a nossa linguagem falada. Alguns anos depois, esse médico alemão estava lá com 32, 36 anos, descobriu outra área, onde eu compreendo a linguagem. E aí o cérebro começa a mostrar as suas aptidões, vamos dizer assim, em termos fisiológicos. Esse médico inglês, Hullig Jackson, organizou uma estrutura de funcionamento hierarquizada no cérebro. A mulher dele era epilética e de repente começava a mexer o braço, contrair e repuxava e aquilo passava. Ele descreveu essa crise da mulher dele como uma crise epilética focal. Hoje a gente chama de crise jacksoniana. Olha a vantagem de casar com uma mulher epilética, né? Você tem chance de repente, entrar para a literatura e da história neurológica. Mas ele criou um princípio fundamental, baseado até nos conceitos políticos da época. Os poderosos, os mais evoluídos, mandam nos que estão por baixo. Olha como a neurologia da época era politizada. Então, um sistema superior chamado voluntário estava acima de um sistema inferior chamado automático. Dizem os meus colegas neurologistas que Hullig Jackson, ao propor esta ideia de hierarquização no sistema nervoso, nesta época do século passado, não se sabia que existia o neurônio. Como que um homem desse pôde propor uma teoria dessa, sem nem saber que célula que tinha dentro do cérebro? Então, entre nós neurologistas, a gente costuma dizer que ele nasceu adiantado 150 anos, ele tinha que ter nascido agora, porque só agora nós entendemos o que ele queria dizer com aquilo. Os nossos movimentos automáticos, como a escrita, estão submetidos a esse comando, a esse domínio de uma atividade superior. Foi só agora, olha, no começo do nosso século, que esses dois cientistas da neurologia, Golgi, que era italiano, e Carral, espanhol, descreveram a célula do cérebro, o neurônio. O italiano, como todo bom italiano, o Golgi, montou o seu laboratório dentro da cozinha da casa dele. Uma determinada ocasião, ele tinha ali um nitrato de prata, uma substância preta comum. Eu acho que qualquer farmácia, os antigos já sabem. Vai na farmácia, compra nitrato de prata, põe nessa berruga que ela sara. Então era uma coisa comum de dentro de casa. Um fragmento de cérebro caiu dentro do nitrato de prata. E eu penso que foi a mulher dele que jogou isso lá, porque mulher de italiano, quando briga, vocês imaginam o que elas provocam. Então, ele procura o fragmento e quando foi ver, estava no nitrato de prata. Mas resolveu cortar para ver o que acontece. Apareceu essas manchinhas pretas. Curioso, o nitrato de prata não colore todas as células, colore só 10%, mas colorindo 10% eu posso ver o cérebro. Se colorisse tudo, seria um quadro negro e eu não veria. Então foi um duplo achado de sorte, uma substância que colore, mas não colore todos, porque afinal de contas nós temos 16 bilhões de neurônios, nós homens, não é? Eu vivo explicando para minha mulher, eu vivo explicando por que os homens têm 4 bilhões de neurônios a mais do que as mulheres. Para simplificar, eles precisam saber resposta de coisas importantíssimas, como, por exemplo, quantos gols o Romário marcou no campeonato de 62. Se não tiver esses neurônios, não fica sabendo, não é? Então, eles servem para muita coisa útil. Depois, Sherrington e Eccles descobriram
baseado na proposta de Ramon e Cajal, que entre um neurônio e o outro nós temos uma fenda chamada fenda sináptica, eles descobriram que nessas ligações são liberados substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Alguns anos depois, Pavlov faz experiências provocando um reflexo chamado reflexo condicionado. Determinados estímulos são aprendidos e condicionados, condicionando uma atividade. Mais adiante, um grande anatomista americano descobriu as áreas do nosso cérebro ligadas à emoção. E mais recentemente, na década de entre 20 e 30 desse século, um neurocirurgião português descobriu que nós podemos introduzir uma agulha aqui na fronte do nosso cérebro e modificar por completo a personalidade da pessoa. Mas isso teve uma repercussão extraordinária, a ponto de dar a Egas Muniz o Prêmio Nobel de Medicina, e depois passou por uma fase de esquecimento. Está voltando agora a neuropsicologia, que interpreta todas as nossas atividades em relação ao exterior, a reações a estímulos exteriores, como as nossas atividades internas, do tipo emoções, estão relacionadas à fisiologia do cérebro. Mais recentemente, esses Luria e Anokin traduziram de novo para a neurofisiologia o conceito de hierarquização do cérebro. E bem recentemente, também ganhando um Prêmio Nobel de Medicina, o Sperry traz aí, e a literatura leiga está cheia de um lixo literário monstruoso sobre as atividades do que faz o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Mas esse é o neurologista mais badalado na atualidade a respeito desse encanto do funcionamento do cérebro. Antônio Damasio, ele trabalha nos Estados Unidos, ele é português e trabalha nos Estados Unidos. E aqui está uma ideia que ele está transmitindo aí a partir desta imagem de um acidente de um funcionário da Estrada de Ferro nos Estados Unidos em 1848. Ele foi atingido por uma barra de ferro. Ele foi pôr essa barra de ferro, lá dentro tinha posto dinamite para dinamitar uma pedreira. E de repente essa barra atravessou o crânio dele. Esse indivíduo era chefe de equipe, um bom marido, um trabalhador organizado e consciente. E depois desse acidente, ele ficou aí desligado, desatento, não cumpria os horários, não trazia dinheiro para casa e virou personagem de circo nos Estados Unidos, porque essa barra não saiu não. Ele percorria os Estados Unidos com algum circo que pagava ele, interessado em mostrar um homem que sobreviveu com uma barra de ferro dentro da cabeça, com um comportamento alterado. Aí o Damasio publica o erro de Descartes. O que ele quis dizer? Lembra-se daquela frase filosófica que eu disse de Descartes: penso, logo existo. Quem pensa? Para Descartes é a alma, o espírito. E Damasio diz: não precisamos da alma. Tudo que eu sou é o que meu cérebro permite ser. Ele inverte a frase de Descartes. Damasio diz: eu existo, por isso eu penso. Ele fez um raciocínio da matéria para o pensamento, e não do pensamento em termos de atividade espiritual para o meu corpo. Por isso ele chama o erro de Descartes. A partir de então, nos dias de hoje, o nosso organismo, e principalmente o nosso cérebro, é uma máquina. Eu posso conhecê-la desmontando peça por peça. Mas e a mente? Que estrutura é essa? Uma propriedade emanente do cérebro? A complexidade desses 16 bilhões de neurônios não é competente para organizar um complexo de atividade e produzir isso aí que a gente chama de mente, que é tão difícil perguntar o que é a mente. Talvez a gente possa dizer o que é atividade mental, processo mental. Então vamos agora sair do corpo, da matéria, produzir essa trajetória que eu quero começar lá atrás com Benjamin Franklin. Franklin, vocês sabem a história do para-raio.
Mas a história mais importante que me interessa aqui é que ele, 1760 e 70, faz experimentos em que ele mostra que a eletricidade é um fluido. Os físicos e cientistas da época imaginavam que a gente cria a eletricidade, por exemplo, produzindo atrito. Mas o Franklin demonstrou que se eu passo um bastão de vidro na seda, ponho depois perto de um papelzinho ou do meu cabelo, ela atrai. Então, eu estou transferindo o fluido elétrico. Assim como naquela rodinha que vocês viram comigo, da água que faz circular e o cavalinho sobe e desce, a água transmitiu lá de cima, desceu, rodou o parquinho, transmitindo energia, uma energia mecânica. Então Franklin introduz esse conceito revolucionário. A eletricidade é um fluido e eu posso transmiti-la de um ponto para o outro. Outro cientista importante para o conceito que eu vou dizer é Newton, que tinha dito para nós que há uma força que atrai os corpos, a matéria se atrai com essa força da gravidade, e essa gravidade dos astros que atuando sobre a Terra faz o movimento das marés, o vai e vem das águas que estão aqui. Aparece então Mesmer, médico na Áustria, em Viena, que junta essas duas teorias, mas soma princípios antigos. Todo novo paradigma traz ideias do passado. Uma verdade nova, ela não afasta a antiga, ela se sobrepõe às antigas. É assim que está sendo também o Espiritismo. Não está afastando nada do que disse Jesus, está se sobrepondo com uma face nova. Mesmer então diz: os astros atuam sobre nós dando saúde ou doença através de um fluido que existe em todo o universo. O universo inteiro é preenchido por um fluido, o nosso corpo também. E esse fluido circula no nosso corpo, eu posso movimentá-lo com alguns magnetos, eu posso transmitir do meu corpo para outra pessoa, para uma planta, para um animal. Então o nosso universo é preenchido por um fluido que ele chamou de fluido animal. Bloqueado esse fluido produz doença, mas eu posso mobilizar esse fluido para produzir a saúde. Então ele criou esse novo conceito. Assim como os astros promovem o vai e vem das marés, o vai e vem desses fluidos faz circular o nosso sangue, as nossas energias, a nossa vitalidade. E ele organizou em Paris um ambiente onde as pessoas em volta de uma grande tina, ali havia água, ali areia, ali malha de vidro, fragmentos de ferro magnético que eles chamavam da época. As pessoas tocavam ali, encostavam aquele guidão nas costas onde doía, ou no fígado, ou no estômago, e Mesmer mandava fechar as cortinas para escurecer o ambiente, borrifar um arzinho que cheirava um pouco de limalha de ferro imantada para dar aquele sabor, aquele cheiro metálico, ligava uma harmônica de vidro com uma música suave, tipo essas de meditação que a gente escuta, pegava um bastãozinho de ferro, se aproximava de cada uma das suas clientes, quase sempre então mulheres da alta corte de Paris, nas vésperas da Revolução Francesa, tocando ali, a pessoa entrava numa crise. Que crise é essa? Olha o nome crise de novo, usada por Mesmer, muito parecido com aquela crise de Hipócrates, resgatando então o conceito de crise que Hipócrates falava. A pessoa entrava numa crise. Quais as características dessa crise? A pessoa ficava relaxada, bocejando, como no centro, não é? Quando a gente vê a pessoa, dá um sono, uma sensação diferente, uma moleza. Essa sonolência, um dos discípulos de Mesmer, chamado Poisséguier,
resolveu dar o nome de sonambulismo. Então a crise mesmérica, como era bocejo, sono, moleza, lassidão, chegava ao ponto até de entrar numa crise de toca nele, ele enrijece. O corpo inteiro enrijece, é a letargia. Ou às vezes um braço, estica o braço e endurece assim, pronto, ele não mexe mais. Mesmer foi analisado por um grupo de cientistas, entre eles Franklin, Laplace, Braide e Guillon, que inventou a guilhotina. 3 ou 4 anos depois, todos eles guilhotinados. Franklin sobreviveu. Franklin não foi nem ver quem era Mesmer, nem assistiu à experiência de Mesmer, e assinou que Mesmer não tinha, foi tido depois como um charlatão, que não existia o fluido magnético, que tudo era efeito da sugestão. Eram pessoas que tinham facilidade de ser sugestionada. Mesmer foi obrigado a fugir de Paris e 15 anos depois faleceu. Mas veja, introduziu esse conceito. Se não é então o fluido magnético, é a sugestão, vamos aproveitar a sugestão. Um discípulo dele, por seguir, montou na sua clínica, numa fazenda, a mesma técnica, introduzia os magnetos, produzia a crise sonambúlica, e o por seguir descobriu uma coisa muito interessante. Um rapazinho de 12 anos, chamado Vitor Reis, entrou na crise sonambúlica e começa a conversar. E falou que os sintomas que ele sentia é porque ele estava brigado com a irmã, mas ele não tinha coragem de contar para os pais que ele estava muito brigado com a irmã. Por seguir, então, durante a crise sonambúlica, falou para ele: assim que você acordar do sonambulismo, você vai levantar, vai lá e vai pedir desculpa para sua irmã. Veja o gênio, inspiração de quem? A atitude que ele teve ao provocar isso, fez uma grande descoberta da ação pós-sonambúlica. Então, desperto o rapaz, ele foi lá, pediu desculpa, já até sarei, depois de ter falado isso para minha irmã. Por que será que eu fiz isso? Ele teve até amnésia do fato que tinha sido induzido durante a crise sonambúlica. Alguns anos depois, havia já na França, principalmente, vários estudiosos da crise mesmérica ou da crise sonambúlica. O próprio Prosseguir diz assim, textualmente: tem pessoas que entram na crise e começam a mostrar inteligência que eles, quando acordados, não têm. E eu tenho aproveitado essa inteligência desses indivíduos a tal ponto que eles me dão diagnóstico de pessoas que estão ali presentes, apontando doenças em órgãos que eu não tinha observado. Então o indivíduo, sobre crise sonambúlica, no transe sonambúlico, ele adquire uma aptidão que ele não tem quando acordado, e está me ajudando a dar diagnóstico nas pessoas. E a clínica dele funcionava diariamente, atendia gratuitamente de 150 a 400 pessoas por dia, fazendo esse tipo de tratamento. Mas que pena que a medicina perdeu essa linha de trabalho e de observação. Um abade português, o abade Faria, introduziu isto: vamos provocar a crise sonambúlica sem os magnetos, fixando a fixação. Permanecia a ideia de que é sugestão, não existe o fluido magnético, eu vou aproveitar a sugestão, principalmente a sugestão pós-sonambúlica. E um pouco mais adiante, veja, 1840, Mesmer se popularizou na época da Revolução Francesa, 1784. Veja, só 1840, esse médico inglês assistiu uma demonstração em Manchester, uma demonstração de uma crise mesmérica, e resolveu introduzi-lo na medicina para tratar os seus pacientes de dor ou propor cirurgia para arrancar um dente, abrir um abscesso e assim por diante. Braide, então, excluiu
todo aquele processo de realizar a crise que Mesmer tinha introduzido, que era meio teatral, meio fantasioso, meio litúrgico. Então vamos fazer uma coisa mais simples, basta a sugestão, podemos usar um objeto para fixar, e isso aqui é um sono, depende do cérebro, um sono nervoso. Em vez de sonambulismo, eu vou chamar de sono nervoso. Mas a palavra grega para sono é hipnos. Então ele chamou isso de hipnose. Uma sequência do que Mesmer tinha ensinado. Alguns anos depois, um outro gênio da humanidade, Charles Richer. O avô era médico, o pai era médico na Universidade de Paris, e aos 20 anos de idade, ele, dentro já da Faculdade de Medicina, se interessa por estudar o sonambulismo. E publicou o seu primeiro livro sobre sonambulismo aos 20 anos de idade. E ele atrai para o estudo disso vários cientistas da época, Charcot, Pierre Janet, que eram contemporâneos. Ele foi contemporâneo de William Crookes. Ele criou o termo metapsíquica, uma ciência nova que interpretava determinados fenômenos inteligentes provocados pela mente humana, sem aceitar a existência do espírito. Só com mais de 80 anos de idade, fazendo campanha pela paz, porque ele já tinha vivido a experiência da Primeira Grande Guerra, e a Segunda Guerra já estava ameaçando a Europa, a Charles Richer faz uma campanha pela Europa a favor da paz. E escreveu uma carta para um amigo íntimo dele que ele tinha, e afirmou: realmente não é possível atribuir ao acaso todos esses fenômenos que nós observamos. Esse amigo dele era Ernesto Bozano, conhecido da literatura espírita. Charles Richer levou ao ambiente de sessões mediúnicas. Conheceram William Crookes. Ele negou a veracidade dos fenômenos que ele observou com uma médium famosa, Eusápia Paladino. Charcot foi o fundador da escola neurológica francesa, que é, vamos dizer assim, a origem de toda a neurologia. Fez inúmeras contribuições para o esclarecimento na área neurológica e foi um estudioso da hipnose. Só que Charcot achava que só podia ser hipnotizada a mulher histérica. E aqui está uma tela famosa, ele segurando essa mulher toda contorcida, dando aula aos seus discípulos, entre eles Babinski, Pierre Janet e Freud, que era neurologista, aluno dele aí, assistia às aulas dele na ocasião. As aulas eram teatrais. Uma eminente figura brasileira levou a sua esposa para consultá-lo. D. Pedro II leva a imperatriz para consultar o professor Charcot em Paris. E assiste às aulas de Charcot. Quando volta ao Brasil, Pedro II foi o primeiro brasileiro que trouxe para o Brasil a hipnose e hipnotizava pessoas para demonstrar o hipnotismo. Então, Pedro II. Charcot, então, tem uma grande polêmica a respeito da hipnose, porque ele achava que só a mulher histérica era possível ser hipnotizada. Ele publicou em 1880 um trabalho clássico da neurologia, e ali ele descreve sonambulismo, catalepsia e letargia. Se diz, olha, aqui uma crise tipo mesmo catatônica, segmentar da catalepsia. No livro que eu estou divulgando para vocês, A Ciência da Alma, eu chamo a atenção. O meio médico atribui a Charcot a definição de
catalepsia, sonambulismo e letargia. Ele estabeleceu os critérios para esse diagnóstico. Mas um outro livro publicado em 1857, chamado Livro dos Espíritos, tem 3 perguntas: o que é o sonambulismo, o que é catalepsia e o que é letargia. Quase sempre nós espíritas, a gente chega nessa pergunta, pula que isso é muito difícil. Então, o meu livro que eu estou difundindo, aliás, perdão dizer que é meu, é cola de tudo isso aí, dessas eminentes figuras que eu estou lhe falando, eu tento explicar devagarinho, vocês vão ler 3 vezes e vão entender: catalepsia, letargia e sonambulismo. Aqui está uma crise localizada, pode ser provocada artificialmente, ou de repente o doente aparece lá para você assim, todo catatônico. A letargia não, eu só consigo de uma maneira artificial, induzindo a crise sonambúlica, aprofundando o sonambulismo, aí ele fica todo parado, letárgico, como se estivesse morto. Como se estivesse morto na crise desse tipo. Uma das clínicas da época, então, que começa a adquirir fama, do Dr. Liébaud, um médico de um vilarejo próximo, colado à cidade de Nancy, que era desse tamanzinho. Ele montou uma clínica ali, numa vila rural, e se interessou por hipnose. Escreveu um tratado com 2.000 casos de sucesso de pacientes que ele hipnotizou. A literatura científica conta que ele, assentado, atendendo pacientes que vinham fazer a queixa, de repente 2 meninas correm, sobe ali no sofá onde ele está, os pais meio aflitos, ele, num olhar, hipnotizou as 2. Meu Deus! Esses homens vêm realmente predestinados, a gente tem que acreditar nisso. Acontece que o livro do Dr. Liébaud, ele editou 200 exemplares, só vendeu 1. A gente perde essas chances, não é? Freud foi aluno de Charcot, mas foi assistir às experiências do Dr. Liébaud. Convém um outro registro: todos os pacientes atingidos pelo Dr. Liébaud, que ele hipnotizou e curou com a técnica da hipnose, foram atendidos gratuitamente. Freud foi assistir, se entusiasmou com o hipnotismo. Tentou na sua clínica na Áustria, em Viena, e ele foi um péssimo hipnotizador. Olha a dificuldade. Como é que Liébaud hipnotiza 2 crianças com o olhar? E Freud, um gênio que não há o que discutir, não consegue hipnotizar os seus pacientes. É porque ele veio para criar outra técnica da psicanálise, introduz para nós então outra chave, outra janela, outro acesso à alma. É por esses caminhos que nós espíritas temos que mostrar: gente, está mais do que demonstrado que a alma existe. Pega de novo esse pessoal. Mesmer fez isso, foi lá nos fluidos dos antigos filósofos, nas crises de Hipócrates. Para que nós procurarmos os livros Kardec, Freud, Liébaud, Charles Richer? Tem todo esse material, essa sequência. Por isso que o subtítulo do livro eu pus de Mesmer a Kardec. Está tudo isso daí demonstrando, nós temos acesso à alma. Freud, e agora vou tentar afrontar um pouco Freud, ele diz que o nosso psiquismo começa, ele não aceitou aqui entre nós a reencarnação, mas começa quando a criança nasce e toca o seio da mãe. Depois o pai começa a brincar com essa criança, a rolar na cama, a jogar para cima. Então a interpretação de Freud é que o psiquismo vem depois do ato motor. Eu vou tentar mostrar para vocês com a minha filha que o psiquismo vem antes do conhecimento. Nós já temos esse psiquismo aí dentro de qualquer ato motor. Eu pedi para minha filha ler. Ela pega essa revistinha aí e vejam, faz aquela carinha mesmo de que está lendo. Então, ela já sabe o gesto de ler. Ela não sabe ler,
tem 2 anos de idade, mas por dentro ela já tem essa aptidão, é assim que a gente lê. E não é dessa encarnação não, a gente trouxe isso de muito mais longe. Quer dar uma olhada? Estão lendo, não estão? Então, o Freud vai dizer que a gente adquire aptidões psíquicas depois de aprender atos motores. Eu penso que não é nada disso. A gente tem uma aptidão psíquica depois que você faz o gesto motor que você precisa. E aqui um dos discípulos dele, pena que não se declarou espírita, ele via espíritos, pedia orientação para o seu protetor. Uma filha dele, com 5 anos de idade, chegou até Jung, de quem eu estou falando, a filha do Jung, e diz: papai, eu estava conversando com a vovó e perguntei para ela, depois que a senhora morrer, para onde a senhora vai? E a vovó me respondeu que vai ser anjo. Então eu perguntei para ela, depois de ser anjo a senhora volta? Então Jung também sabia da existência do plano espiritual, da reencarnação, mas não pôs isso textualmente. Esses dois devem estar arrependidíssimos, né? Querendo voltar para insistir com a humanidade. E aqui um outro gênio, que foi Charles Darwin. Hoje um dos grandes biólogos da humanidade, que introduziu para nós a evolução humana através da seleção das espécies. Se acovardou um pouco, demorou 20 anos para publicar o livro dele, que foi publicado em 1859. Mas aí Kardec, 2 anos antes, já tinha falado na evolução dos espíritos. Se ele tivesse lido o livro dos espíritos, ele teria posto um adendo ou aqueles cantinhos de rodapé. Porque Darwin dizia que a nossa mente está evoluindo também a partir da evolução animal. O livro dele acaba de ser traduzido sobre a emoção humana, a evolução da emoção humana a partir da evolução dos animais. A inteligência que então se adquire percorrendo esse trajeto. As emoções também. Qualquer um de nós conhece essas experiências. Se nós observarmos como funciona o cérebro, é uma dessas palestras que você se referiu aqui. O nosso cérebro tem um manual, a geladeira tem, o forno de micro-ondas tem. Então aqui um manual do nosso cérebro, baseado nessa experiência animal que a gente vem acumulando. Sobrevivência, adaptação, prioridade, emoção, atuação online, etc, etc. Isso implicaria numa aula sobre isso. Mas a corrente do mesmerismo, que sai da França, vai até a Inglaterra, faz com que James Braid introduza o termo hipnotismo. Mas lá na Inglaterra, um outro grupo começou a se interessar também pelo mesmerismo, com uma outra finalidade. Olha a corrente que seguiu a Inglaterra: para conversar com os mortos. Porque aquele indivíduo, durante a crise sonambúlica, ele está trazendo informações. Onde está a minha doença? Algum inglês curioso deve ter perguntado: onde que está a minha mãe que morreu? E a partir daí a Inglaterra aproveita a crise sonambúlica para o contato com os mortos. Esse mesmo conhecimento do mesmerismo foi levado para os Estados Unidos. E ali se cria, de novo, uma outra corrente, mas também de investigação, de fenomenologia. E um dos que assiste eles é William James, fundador da psicologia americana. Espiritualista, assistiu sessões espíritas sem se declarar. Mas esta linha de pensamento mais acadêmico das escolas americanas produziu também o seu eixo de contribuição, numa visão mais técnica, matemática, estatística. Aí aparecem então esses exemplos que eu estou lhe mostrando, do Heine com a parapsicologia, da Elizabeth Kübler-Ross com experiência fora do corpo, o Ian Stevenson com a reencarnação e o Raymond Moody com as experiências de
quase morte. Linhas que estão dando sequência. Se vocês observarem, vem da França para os Estados Unidos. Tem no livro que eu escrevi aí para vocês, até os professores, os médicos e cientistas que foram semeando aqui e ali até chegar nesse nível. Mas, e nós espíritas, onde estamos, não é? Vamos entrar naquilo então que eu chamaria ciência da alma, especificamente para nós espíritas. Talvez eu possa contribuir com essa pergunta que vocês fizeram no começo aqui sobre a, entre aspas, imaterialidade do espírito. Vamos ver se eu tenho um texto adequado para isso. Mas vejam, olha a coisa curiosa da nossa mente. Aqui existe o triângulo de Canisa, são uma percepção visual associada a um processo criativo. Nas duas figuras, todos nós aqui presentes estamos vendo dois triângulos. Olha, tem um triângulo aqui e um triângulo ali. Matematicamente falando, fisicamente falando, materialmente falando, esses triângulos não existem. Ninguém é capaz de convencer a um físico aqui, olha, ali existe dois triângulos. Não, você imagina que tem, mas não estão completas as linhas, está faltando pedaço. Então os triângulos que estão vendo ali estão só na nossa mente. É na nossa imaginação. Hoje os neurologistas então estão ensinando. O mundo que a gente vê não é visto, é imaginado. Eu estou vendo o Dr. Newborn. Não, vocês estão imaginando a minha presença, o objeto do meu corpo. Aqueles triângulos ali não existem, eles são criados pela nossa mente que completa aquilo. Eu poderia dar uma sequência aí de exemplos sobre isso, mas a aula não é desse tema, vamos chegar lá. Agora, eu tentei fotografar aqui o meu neto, mas pedi para ele, Estevão, movimente a cabeça. Vocês podem fazer essa experiência, mexe a cabeça. O mundo mexe? Não. Mesmo eu mexendo a cabeça, o mundo não mexe. Então, como que é isso? Se o meu olho que eu estou vendo, eu mexo o olho e o mundo não mexe? É porque a imagem que eu vejo, ela é centrada na minha mente, não no meu físico. É egocêntrica, ela está centrada no meu ego. Pode mexer a cabeça à vontade. Agora, vocês querem ver eu comprar uma briga? Eu posso chacoalhar a sua televisão aí, a sua filmadora? Se eu chacoalhar, o que vai acontecer com a imagem dele? Vai chacoalhar também. Olha a diferença da visão que a lente faz do mesmo objeto com a visão que eu estou fazendo de vocês. Estou chacoalhando, o mundo não está mexendo, está centrada em mim. Então eu tenho alguma coisa dentro de mim que me faz ver um mundo que eu estou imaginando especificamente dentro de mim. Só com uma observação agora vão passar para os físicos. Os físicos hoje estão ensinando assim. O mundo que eu estou vendo é aquele mundo que sensibilizou o meu cérebro. Bom, os espíritos já ensinaram isso há muito tempo. Pode ler o texto do Livro dos Espíritos. O estático desmembrado do seu corpo vê uma realidade. Quando ele volta, ele filtra para nós a informação, porque o cérebro é um instrumento, o nosso corpo é um instrumento. Eu só estou vendo vocês porque eu estou usando esse cérebro que me permite ver, mas ele me permite dentro de um limite. Eu não estou vendo o ar, não estou vendo as bactérias, não estou vendo as ondas do rádio, as ondas de luz que estão passando aqui. O mundo que eu vejo é o mundo que o meu cérebro permite ver.
O espírito que eu vejo é o espírito que minha alma permite registrar. Eu tenho os meus limites. Os espíritos superiores estão num limite muito mais extenso do que o nosso, numa evolução que nós não atingimos. Os físicos de hoje estão dizendo, saiu naquele programa de ciência da Rede Globo, que a gente assiste às 6 horas da manhã, aí o Marcelo é aquele físico que faz ali os comentários dizendo, para o físico de hoje explicar o mundo do jeito que está complexo, o entendimento do que é matéria e energia, vai precisar aparecer uma nova ciência. Essa agora já se esgotou, essa está muito ligada à matéria, e nós só enxergamos aquilo que o cérebro permite registrar. Daqui alguns séculos, nós vamos entender esse outro mundo imaterial que você questiona, numa dimensão, num sistema que é uma outra fonte de conhecimento. O mundo, se Deus quiser, nesse próximo milênio, vai ser brindado com uma nova fonte de conhecimento, e que o primeiro passo eu acho que Kardec já deu, porque está nessa outra dimensão transcendente. Vamos ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Então, o nosso corpo, além dessa coisa física, ele tem aí um princípio vital, uma entidade espiritual que o anima. O texto está todo no Livro dos Espíritos, eu acho que não preciso de secá-lo por inteiro. Esse corpo espiritual nos permite transitar num outro universo. Então, nesse ambiente do plano espiritual, eu vou ter contato com uma outra realidade. No meio espírita a gente diz plano espiritual, outra dimensão. Na física a gente pode dizer numa outra realidade. Os físicos já estão usando esses termos. Daqui a pouco eles tiram o retrato do espírito, nós estamos aí com a cara no chão, que a gente não estudou ciência o suficiente para acompanhar. Então, há uma outra realidade que eles já estão percebendo. Se eu tiver um outro instrumento de observação, com esse meu cérebro, eu só vou ver essa extensão. Lembra da resistência de Descartes? Essa extensão toda que eu estou vendo é aquela que o cérebro permite ver. Mas vocês aprenderam que com o meu corpo espiritual eu não preciso do olho para ver. Essa minha realidade que eu estou vendo, utilizando o meu instrumento cerebral, eu estou vendo vocês porque essa realidade me sensibiliza com a luz. Mas há outra realidade que eu não preciso de luz para registrar. O espírito não precisa de luz para ver. Então, nós aprendemos que o perispírito está ligado ao nosso corpo através dessas ligações muito sutis, mas ao nível atômico ou subatômico ou dentro dessa esfera. É ele que é uma espécie de transdutor que vai permitir a gente sair de uma dimensão para outra, de um plano para o outro, ou, como eu estou dizendo, de uma realidade para outra. Agora vamos então nos deter. Eu estou dizendo que a própria física já está aceitando que existe mais de uma realidade. Então, quando você estava expondo, olha que dificuldade os termos provocam. O espírito é matéria, não é matéria, então você tem que usar esse termo. É uma matéria diferente, é uma matéria que não pode ser comparada com a que vocês conhecem. Então vamos usar agora um termo um pouquinho mais claro, que eu acho que pode dizer. Nós estamos com realidades diferentes. Fica um pouco de filosofia, mas acho que é uma linguagem que traduz. A realidade material que eu vejo é a que o meu cérebro permite detectar, porque eu estou usando o instrumento da realidade física. Mas existem outras realidades, outras situações que a ciência também está descobrindo. Um exemplo que eu quero dar, olha, o cérebro físico está na realidade física. A mente está numa outra realidade, que os cientistas já estão acreditando. Eu comecei essa história de estudar cérebro e mente, porque os físicos da Unicamp pediram para mim dar uma aula sobre isso, num congresso que eles fizeram lá.
Porque o físico entendeu que ele só vê aqueles fenômenos físicos se a mente dele estiver presente. Os fenômenos só acontecem com a interação da minha consciência. Einstein então ficou espantado com isso e perguntou ao Max Planck: quer dizer que com essa teoria quântica, se eu estou olhando para a Lua, ela existe, se eu ficar de costas, ela não existe mais? Parece uma piada, mas, entre aspas, é assim mesmo. Esse mundo que está aí, a minha consciência está participando dele.